no seio da tua igreja, ajeita as águas, fala no nosso coração, Pai. O Espírito Santo de Deus, ensinador de justiça, seja ministro sobre nós agora. Amém. Assim, Pai, tem misericórdia da minha vida. Amém. Usa-me agora, Pai. E também, Senhor, o teu povo seja agora achado em graça na tua presença. Amém. E ouça a voz do Senhor para o louvor da tua glória. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar por alguns instantes. Meus irmãos, nesses dias últimos, nós acompanhamos aí, os que têm mais tempo puderam acompanhar mais de perto. Nós tivemos as Olimpíadas e a televisão vastamente divulgou todos os acontecimentos e as competições todas. Eu, para ser bem honesto com os irmãos, eu vi uma. Fiquei decepcionado. Achei que a irmãzinha da vara, ela fosse dar no show, amarelou. E acabou que no outro ano a vara subiram com a vara, né? Agora nesse último ano ela não pulou. Eu fiquei decepcionado com a história toda lá. Fato é que, ouvindo um comentário, alguém dizia o seguinte: para o Brasil chegar a um nível de competição, precisa de pelo menos uns 12 anos de preparo para mandar as equipes para a prova. Aí eu fiquei pensando, 12 anos o Brasil se prepara, mais 12 os outros se preparam também. Conclusão, não vai chegar nunca, né? E não vamos nunca ver a quantidade de ouro que nós gostaríamos de ter, né? Aliás, se criou uma outra modalidade de medalha agora. É ouro, prata, bronze. Para as Olimpíadas que é verão no Brasil, temos uma modalidade nova. É ouro, prata, bronze. Pastor Marcelo, qual é a próxima? Chumbo. Que vem de onde, pastor? Da Rocinha. Fiquei impressionado. Pô, um negócio desse, Brasil. Querendo que o Brasil ganhe medalha de ouro, estão dizendo que vai ter medalha de chumbo para quem vier do Brasil. Só a graça. Digo isso tudo, meus irmãos, aí, ainda que de uma forma um pouco mais descontraída. Eu fiquei impressionado em algumas coisas que vi, no preparo físico, dos que se sujeitaram às provas, as técnicas necessárias, exigidas e aprimoradíssimas das competições, a resistência, coisa impressionante a toda a prova, daquilo que se viu, uma resistência física normal. Fiquei pensando quanto tempo, alguns até nos depoimentos falaram quanto tempo gastaram diariamente para poder chegar onde chegaram. Alguns fizeram a soma das horas que haviam gasto da vida toda até aquilo ali. Eu, misericórdia, que negócio é esse? Que loucura! Mas há uma palavra de Deus que me chamou a atenção, tudo isso de competição, de Olimpíada, de preparo físico, de técnica e tanta coisa a mais, que está no livro de Hebreus capítulo 12, eu queria que os irmãos abrissem agora. E não há nada novo debaixo do sol, meus irmãos. E a gente fica olhando essas coisas de Olimpíada, esses negócios, esse negócio tudo bíblico, né? O povo tira todas as coisas da Bíblia, não é mesmo? E aí nós nos surpreendemos com aquilo que vemos, mas tudo isso, meus amados irmãos, já instituído por Deus, e a forma como as coisas acontecem, seguro e gratamente proposto pelo Senhor Deus, para que de fato o homem não tenha no que se gloriar, mas glorie-se no Senhor. Amém. Meus irmãos, Hebreus capítulo 12 está escrito assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas,
deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eu li Hebreus capítulo 12, versículo 1. Você pode sentar-se agora. Interessante o autor dizer: corramos com paciência. E eu tenho, nesse tempo presente, visto e sentido uma verdadeira correria. A nossa vida, comparada a alguns anos atrás, no tempo presente, tornou-se uma correria. É um correr daqui para lá, de lá para cá, e você corre com, sobretudo nós pastores que temos o compromisso da obra, corre-se com a vida secular e alia-se a vida secular, a igreja, e a nossa vida fica uma correria. Conversava com um pastor essa semana, ele disse: tem que juntar o material das crianças e levar o material e pôr as crianças numa salinha enquanto nós fazemos o culto, para eles poderem fazer a lição de casa, porque não dá tempo de fazer em casa, porque a vida tornou-se essa correria. E eu coloco agora na presença de Deus a nossa mente, o nosso coração, e começa a ensejar-me aqui, meus irmãos, de que Deus está interessado nessa história de correria. Deus está interessado nessa correria. O Senhor diz assim: corramos com paciência. Parece-nos que na hora da correria não há muita paciência. Eu fico imaginando, meus irmãos, eu já vivi isso com a minha esposa, 4 filhos e juntando tudo para ir para a igreja. E já chegamos a deixar esquecer filho para trás. Quem mandou ter logo 4, né? Já ficou filho em igreja, dormindo em berçário, e já ficou filho dentro de casa, quando você achou que está todo mundo na igreja e tem filho em casa, é uma loucura. E aí você junta as coisas, é aquela correria, e Deus está dizendo assim: olha, e às vezes na hora dessa correria toda falta paciência, mas você não pegou a mala, você não pegou a mochila, você não pegou não sei o que, falta paciência para esta coisa, mas Deus está dizendo assim: olha, é importante que vocês corram agora. A minha palavra para a igreja hoje é essa: Deus está interessado na correria. Amém. Se puder dar um título para a pregação hoje, o título é esse então: Deus está interessado na correria. Corramos. E meus amados irmãos, a palavra, ela, quando faz questão de dizer que nós temos uma carreira a percorrer, a palavra carreira, ela vem do grego agon, que traduzido, meus irmãos, quer dizer agonia. Então, vamos pensar que essa correria aliada à paciência, ela, meus amados irmãos, nos fará viver uma agonia dentro daquilo que o Senhor tem proposto para o nosso coração. Quem que era isso, pastor? Ele falou um negócio desse aniversário da igreja de Tatuí. Acontece, meus amados irmãos, que quando Deus olha para a sua igreja, Deus tem uma expectativa no coração dele. E às vezes, meus amados, nós ficamos numa morosidade de vida espiritual que não corresponde ao anseio do coração de Deus. Então eu fico pensando, Deus escrevendo essa palavra, usando o autor escrevendo essa palavra agora. O Senhor diz: eu estou achando que esse povo está parado demais. Eu estou achando que esse povo está muito sossegado. Vamos começar a correr, gente. E esta correria, ela gera, meus amados irmãos, no nosso coração uma agonia, porque nós sabemos que temos uma proposta de Deus colocada para a nossa vida. E quando Deus olha para a nossa vida, Ele já está seguramente, meus amados, contemplando a vitória que esteve sobre a vida do apóstolo Paulo, quando ele vem e diz assim: eu combati o bom combate,
muita gente que nem se deu conta de que tem uma carreira proposta por Deus a ser percorrida. Não obstante sermos crentes, vou dizer, não obstante sermos crentes, estarmos colocados dentro da igreja, vivermos a vida de igreja, escola dominical, reunião de oração, estudo bíblico, os cultos semanais, cultos durante o domingo, os cultos de domingo, às vezes não nos damos conta de que Deus está interessado em alguma coisa mais excelente da nossa vida, em alguma coisa mais grandioso do que nós temos vivido ou temos experimentado na presença do Altíssimo. Meus amados irmãos, sem dúvida alguma, ainda que sabedores que somos, que o Senhor nosso Deus tem nos feito uma promessa, e há uma promessa de Deus sobre nós e sobre a igreja, de que o Senhor não nos deixará, não nos abandonará, Ele haverá de estar conosco todos os dias, para sempre. Ainda que saibamos de tudo isso, nós vivemos sem dúvida alguma, meus amados irmãos, às vezes uma caminhada árdua, exaustiva, às vezes agoniante para o nosso coração. E alguém pode dizer assim: nossa, mas esse negócio de fazer obra de Deus é tudo isso, pastor Hostil. Eu vou dizer uma coisa para os amados irmãos. Às vezes eu ouço algumas coisas, ficam registradas. Depois passa um tempo e Deus me faz lembrar. Um dia nós estávamos numa reunião de pastores, o pastor Walter trouxe uma palavra simples, ele sempre trazia, e ele disse assim: chegou a hora, eu até escrevi isso, chegou a hora de pagarmos o preço. Naquela época, nós tínhamos o apóstolo, nós tínhamos as nossas reuniões, era todo mundo colado nele. Então era muito tranquilo fazer a obra, uma delícia. Qualquer problema que tinha, ligava o pastor Walter: pastor, papapá, porque os assuntos sérios a gente levava para Moisés. Deixava lá, fazia depósito lá com ele. E era tudo muito tranquilo. Pastor, olha, ligava na segunda-feira para ele, tinha o hábito de ligar. Pastor, ontem tantos aceitaram a Cristo. Oh, filhinho, que maravilha. Era uma delícia ouvir aquilo. Oh, filhinho, que maravilha, coisa gostosa. Era fantástico. Aliás, pastores, é como ligar a notícia para ouvir também. Oh, filhinho, estou ansioso para poder falar isso para os irmãos. Oh, filhinho, que maravilha. Eu também fico ansioso de poder falar, acho que ele também ficava. Mas o fato é que naquela época dávamos a impressão que só ele pagava o preço. O preço ele pagava. Fazíamos tudo com tanta suavidade, tanta leveza. Me lembro quando a obra começou lá em Itu. Era uma delícia a igreja. O pastor Nelson nos abençoou, foi pastor sobre nós lá em Itu, no início da obra, quando nós estávamos na casinha ainda, na casa ponto de pregação, do então irmão Washington. E era uma delícia fazer a obra, que coisa gostosa. Eu não ia para a igreja sozinho, eu fazia questão de levar a visita junto, e se não levasse eu era devedor. Fazia os cartõezinhos, punha no meu bolso, e lá no trabalho, o culto era de segunda-feira. E lá no trabalho, meus amados, eu fazia questão. Segunda-feira, na hora do almoço, eu ia na fila: olha, isso é para você, isso é para você, isso é para você, isso é para você. E ia distribuindo o cartãozinho com o endereço do culto. Um dia a empresa me pegou pesado, ela mandou até uma carta de advertência para mim, que não podia falar de religião lá dentro. Só porque eu entregava o convite para poder ir no culto. Mas com tudo isso, Deus foi salvando, Deus foi libertando. E era uma suavidade, uma delícia fazer a obra. Os tempos passaram, a igreja cresceu, não a minha apenas, mas a dos irmãos que estão aqui já viveram esta experiência, e começa a vir a responsabilidade do chamado, e vou ser mais claro, o peso da proposta de Deus, porque a proposta, meus irmãos, ela não é para
Então ele está querendo nos ligar na 220 para promover uma correria no seio dos crentes. Não fala 220? Porque ligou no 220? Ou Jesus? Então Deus está olhando para a igreja, porque Ele tem uma excelência de poder, de obra, para entregar a nossa vida. É provável. Eu queria falar aos pastores, meus irmãos, ainda os nossos olhos não viram, e eu quero falar isso profetizando. Você, pastor, cajado sobre o teu rebanho, não se viu ainda o que está de Deus por vir. Receba, receba. Hoje o Senhor me mostrou à tarde, eu estava buscando a palavra, eu vi uma mesa farta, uma mesa farta, cheia de comida mesmo, muita comida, mas muita abundância. E o Senhor começou a me mostrar a vida de um pastor sentado no canto da mesa, de outro, e eu fui me regozijando no Senhor. Não sei se eu vi todos, mas eu creio que é para todos. E eu fui me regozijando diante do Senhor. E depois, no centro da mesa, meus irmãos, visão que Deus me deu, um cântaro despejando óleo. Aleluia. Há uma porção gloriosa de Deus sobre a igreja nesse tempo vindouro. Aleluia. Para Tatuí, este é tempo de paz. Há um tempo de paz, de uma proposta de paz de Deus para este lugar. E por causa disso haverá repouso e paz para esta cidade também. Aleluia. É provável que na caminhada você já tenha visto, percebido que alguns não concluíram a carreira. Começaram junto com vocês, com você. Talvez até você tenha olhado em algum tempo e tenha visto que tinha aparência até de ser mais forte do que você. Quando orava, parecia que era mais fervoroso. Quando dava testemunho, falava que lia a Bíblia 2, 3 horas por dia. Você talvez tenha pensado: nossa, mas eu não leio tudo isso. Talvez você tenha ouvido isso: não, porque eu levanto na madrugada para orar, não, porque eu jejuo, não, porque eu faço vigília. E hoje você percebe, não estão mais perto de você, não estão contigo. Alguém pode pensar assim: mas por que parou? Ele teria assim: parou por quê? Por que parou na caminhada? O que aconteceu? Meus irmãos, eu falei esses dias numa das nossas igrejas. A festa de aniversário da igreja, ela só existe por causa da obra salvadora de Deus. Só existe o aniversário desta igreja porque você, porque eu, esses que estão aqui e alguns amados irmãos da igreja de Tatuí foram salvos por Jesus Cristo aqui. Então esta é a festa da salvação das almas. Que se não tiver alma aqui, meus irmãos, não adianta celebrar, comemorar aniversário de absolutamente nada. O que redunda em glória para o louvor do nome do Senhor são as almas salvas pelo Senhor neste tempo, nesta igreja, usando instrumentos e vasos que Deus tem colocado aqui. Aí vem no nosso coração algumas respostas. Nós podemos pensar assim: eles pararam porque talvez subestimaram a força do adversário, do inimigo, diabo, Satanás.